O ator Flávio Silvino fazia muito sucesso na televisão logo após ele ter participado da novela Vamp, da Rede Globo, em 1981, e ele fazia o papel do Matosão. Ele também se lançou na carreira de cantor e o sucesso foi estrondoso. Mas Flávio Silvino teve a carreira interrompida de uma hora para outra em 1993, quando ele tinha apenas 22 anos de idade. Na verdade, ele quase morreu. Flávio Silvino ficou internado vários dias em coma em uma UTI, entre a vida e a morte. O galã das novelas, felizmente, sobreviveu, mas ficou condenado a viver em uma cadeira de rodas. Sua vida mudou radicalmente num piscar de olhos. Os amigos sumiram. Ele não podia mais trabalhar. Passou a viver de forma muito limitada e necessitando de assistência médica 24 horas por dia. Felizmente, sua família sempre o apoiou e muito. Mas o que aconteceu com o ator Flávio Silvino, que atualmente está com 54 anos de idade? Foi crime? Foi um acidente? Ou foi uma fatalidade do destino? Meu nome é Jorge Lordelo e deixa logo eu te avisar que toda terça-feira às 7 da noite tem live comigo aqui no canal. Tô te esperando, hein? E olha, já aproveita o embalo e deixa o seu like e inscreva-se no canal, pois assim nós podemos postar mais histórias criminais por semana. Bom, e agora se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime, onde um galã da Rede Globo, no auge da sua carreira, foi vítima de um irresponsável no trânsito. Olha, pessoal, quando a gente analisa uma ocorrência real, existe um fator que muda tudo: o tempo. Quanto mais rápido você entende o que está acontecendo, maior a chance de agir melhor. Mas para isso, não adianta olhar uma câmera de cada vez de forma isolada. Você precisa conectar informações. Uma ocorrência pode começar em uma rua, passar por outra, envolver um veículo, uma placa, alguém observando uma rota de entrada ou de saída. Quando as câmeras estão integradas, a análise fica muito mais rápida, mais completa, mais útil para quem precisa tomar providência, principalmente, é claro, a polícia. Gente, a CoSecurity trabalha exatamente nessa lógica: integrar câmeras, imagens e informações em uma rede colaborativa que auxilia clientes, comunidades e também autoridades. Hoje, essa rede está conectada ao Smart Sampa, ao Muralha Paulista, ao Muralha Digital em Curitiba, o Monitor AZ e também o 190 no Rio de Janeiro. Isso mostra uma coisa importante, presta atenção. A câmera deixa de ser um equipamento passivo e passa a fazer parte de uma estrutura inteligente de apoio. A mãe de Flávio Silvino, a dona Diva, teve um pressentimento dias antes do que viria a acontecer com seu filho. Disse ela na época, abre aspas, tive uma premonição. Ainda era casada com o meu segundo marido. E lembro que acordei aos prantos, gritando, meu filho não vai embora. Fiquei desesperada. Eu gritava, pedia para Deus salvar meu filho. Foi muito triste, mas teve um final feliz. Muita gente não sabe que Flávio Silvino está numa cadeira de rodas e teve que parar de trabalhar. Ele enfrenta desafios da comunicação oral e em sua locomoção também. A imprensa, de tempos em tempos, traz alguma matéria falando do estado de saúde do ex-ator e do ex-cantor, que hoje tem 52 anos de idade. A mãe de Flávio Silvino, a dona Diva, diz que após o acidente, os amigos do seu filho desapareceram. Nós do canal Na Cena do Crime fomos atrás para saber o que aconteceu no feriado de finados, no dia 2 de novembro de 1993. Guarde bem essa data. E eu posso te adiantar que foi crime e não um mero acidente. Flávio Henrique Silvino nasceu no Rio de Janeiro no dia 7 de abril de 71. Ele é filho do famoso ator e comediante Paulo Silvino. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba. Eu fui fã do seu avô Silvino Neto. Foi um grande ator, humorista, espetacular. Sou fã do seu pai, Paulo Silvino. E agora estou começando a ficar sua fã.
Agora, veja você, família de compositores, que o Silvino Neto, gente, escuta isso aqui. Silvino Neto, avô dessa gracinha aqui, que fez aquela música 5 letras, né? Adeus, 5 letras que choram. Adeus, 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 5 letras que choram. Vem cá. Agora, você veja essa população toda enlouquecida. Minha equipe de produção encontrou esta linda foto de Flávio Silvino na primeira infância com o seu pai. Flávio Silvino ficou muito conhecido na TV brasileira quando ele interpretou o Matosão na telenovela Vamp, papel que lhe rendeu o prêmio APCA de melhor revelação masculina lá em 1991. Como ele era de família de artistas, ele fez curso de teatro na juventude e ganhou sua primeira experiência televisiva ainda jovem, gravando o programa Condomínio Brasil lá no SBT, que nunca, por sinal, chegou a ir ao ar. Na mesma época, ele fez uma participação especial no Cassino do Chacrinha. Bom, pouco depois de 1991, viria a grande chance na TV para o Flávio Silvino. Na novela, que foi escrita pelo Antônio Calmon, protagonizada por Neila Torraca e Cláudio Ohana e exibida entre 15 de julho de 91 até 8 de fevereiro de 92, Flávio Silvino dava vida ao personagem Matosão. Na novela Vamp, ele era filho de Matoso, que era representado pelo Otávio Augusto, e irmão de Matozinho, papel feito pelo André Gonçalves. Matosão era um personagem truculento que se envolvia em diversas brigas e era apaixonado por Jade, que era interpretado na época pela atriz Luciana Vendramini. Com jeito de galã, o sucesso de Flávio Silvino foi instantâneo, conforme consta em uma matéria no jornal Estadão, datada de 4 de novembro de 93, que dizia o seguinte, abre aspas, o reconhecimento repentino deixou Flávio um pouco assustado. Ele passou a ser capa de várias revistas famosas da época. Gente, a repercussão do Vampiro Rebelde foi tanta que fãs passaram a assediá-lo de maneira pouco gentil. Ele chegou até a sofrer com puxões de cabelo e mordida nos lábios. Mas, a partir daí, a sua agenda lotou com pedidos de apresentação de bailes de debutantes em todo o Brasil. A segunda novela de Flávio Silvino foi Deus nos acuda, que esteve no ar entre 31 de agosto de 92 até 27 de março de 93, protagonizado naquela época, eu me lembro dessa novela, quem era protagonista era Dercy Gonçalves. O sucesso do ator vivia fez com que ele se lançasse também na carreira de cantor em 93. Ele passou a cantar músicas românticas em seu primeiro álbum, chamado Pra Quê? Bom, a canção, que dava nome ao disco, composta por Cláudio Fernando e Arnaldo Sacomani, foi cantada em diversos programas de TV e era destaque nos shows da agenda de Flávio Silvino. O auge da carreira foi quando Flávio Silvino esteve no programa da Hebe Camargo. Vou trazer aqui um garoto que tem 22 anos. Ele já viveu o Matosão. Ele agora é um ídolo pop. Gracinha. Flávio Silvino. Ele vai cantar, depois a gente vai bater um papo. Ele vai cantar Pra Quê? Do Arnaldo Sacomani e do Cláudio Fernando. Olha, você que me assiste pode perceber que esse jovem talento, tanto como ator, como também como cantor, estava virando o queridinho do Brasil. Mas ninguém poderia imaginar que uma tragédia iria marcar a vida desse artista para sempre. Tudo aconteceu em questão de segundos e eu vou te contar tudo. Minha equipe de produção foi atrás de todas as informações e agora você vai ficar sabendo o que foi que aconteceu com Flávio Silvino. Em 2 de novembro de 1993, guarde bem essa data, Flávio Silvino tinha 22 anos de idade. Ele voltava de uma viagem após o feriado do Finados, Dia do Finados. Em seu carro, que era um Voyage de cor preta de placas LZ 7040, ele estava em companhia do seu irmão, João Paulo,
que tinha apenas 11 anos, estava sentado no banco do passageiro. Quem dirigia o carro era Flávio Silvino. Bom, Flávio dirigia o Voyage pela rodovia BR-124, que liga a cidade de Cabo Frio ao Rio de Janeiro. Uma estrada perigosa, com 2 mãos de direção. Qualquer deslize poderia gerar grave acidente. Bom, vamos lá. Por volta de 15 horas, na altura do KM 24, Flávio Silvino foi ultrapassado por um ônibus da Aviação 1001, que acabou batendo de frente com um carro forte da empresa Brinques, de placa desse carro, VV 5993. O impacto dessa batida foi tão grande, pois os 2 carros eram muito pesados. Mas o problema é que o carro forte atravessou a pista e bateu no veículo Santana. Um problema é que atrás do Santana vinha uma moto Yamaha de placa KC962, que era dirigida por um cara chamado Lívio Bruno, que tinha como carona o amigo Wenderson Machado Fernandes, que houve outra batida com esse carro e eles foram arremessados. E aí o Wenderson veio a falecer no local. Nessa confusão toda, o carro de Flávio Silvino foi atingido bem do seu lado, ocorrendo um amassamento e afundamento da lataria. O carro do ator ficou bastante avariado. Seu irmão, João Paulo, que estava dormindo no banco traseiro, chegou apenas quebrando um braço. Observe na imagem que eu estou mostrando que o estrago no carro dirigido por Flávio Silvino foi muito grande. O impacto foi muito forte, a lataria acertou a cabeça do ator. Flávio Silvino sofreu traumatismo craniano na hora, sofreu também contusão no tórax e fratura em um dos seus braços. Repare que um veículo de grande porte tombou e caiu bem em cima do lado do carro que era dirigido pelo ator famoso. Flávio sofreu forte impacto, pois o teto e a lateral do Voyage preto que ele dirigia amassou para dentro. E o problema foi o choque com a sua cabeça. Em estado gravíssimo, Flávio Silvino foi levado à UTI da Clínica Santa Helena, em Cabo Frio. Flávio lutou muito contra a morte. Ele passou 16 dias em coma profundo e, posteriormente, ficou em estado chamado de coma vigil, de olhos abertos, mas alheio a tudo. Semanas depois, no dia 29 de novembro de 93, ele foi transferido para a Clínica São Vicente, na região da Gávea, na capital fluminense, lá no Rio de Janeiro. Somente em 13 de fevereiro de 94, Flávio voltou. Foi nesse dia que ele acordou e ouviu uma piada do pai Paulo Silvino, que disse, em entrevista a um jornal, o seguinte, abre aspas, ele riu muito, e na manhã seguinte, ao ouvir a voz da mãe no telefone, chorou. Do meu filho levantar e riu. Ele saiu do coma rindo. Eu contei uma piada e ele riu. E ficou aquele, ele riu, não riu, riu, não riu, riu, não riu. Aí eu repeti, ele riu outra vez. O jovem artista passou por um tratamento médico intenso e, segundo o pai, tudo foi pago pela Rede Globo. Só para você que me assiste ter uma noção, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, terapia ocupacional, um neurologista e uma psicóloga ficaram à inteira disposição de Flávio Silvino. O pai, Paulo Silvino, que acompanhou todo o tratamento, contou na época, abre aspas, quando o médico falou que nesses casos um paciente em 10 escapava, eu disse, vai ser o meu filho. E foi. Ele vai ficar bom. O neurocirurgião Dr. Luiz Carlos Pereira da Silva, que operou o Flávio, explicava que a sorte do Flávio foi ter ido para um hospital de emergência. E destacava o fato de o cantor ser jovem, saudável, sem vícios, e isso foi fundamental para ele sobreviver. Cerca de 7 anos após o seu acidente, Flávio Silvino recebeu um convite para atuar em novela chamada Laços de Família, escrita pelo Manuel Carlos e foi protagonizada naquela época pela Vera Fischer, Reinaldo Giannichini e Carolina Dickmann, e foi exibida em 5 de junho de 2000 até 2 de fevereiro de 2001
e trouxe a volta de Flávio Silvino às novelas. Nessa trama, Flávio Silvino era Paulo, filho de Miguel, que era Tony Ramos, e o irmão de Cissa, interpretada por Júlia Feldens. Seu personagem, assim como na vida real, havia sofrido um grave acidente de carro e precisava passar por tratamento por conta das sequelas neurológicas. Nessa oportunidade, Flávio Silvino conseguia andar com uma bengala e chegou a participar do Criança Esperança com seu pai, Paulo Silvino. Veja o que Paulo Silvino falou sobre o filho amado. Renato, é uma satisfação indescritível estar participando com o meu filho vivo nessa Criança Esperança, nesse espetáculo tão maravilhoso, que tanta coisa tem feita pela criança brasileira e a criança do mundo inteiro. Eu estava dizendo há pouco, lá fora numa reportagem, por que ainda, no alvorecer do século XXI, ainda existem as guerras, as intolerâncias, as incompreensões? Por que as forças aéreas de todos os países, ao invés de mísseis e bombas, por que não jogam pães? Por que não jogam comida? Por que não jogam brinquedo para as crianças de todo mundo? Em uma de suas aparições públicas mais recentes, Flávio Silvino apareceu grisalho e usando uma cadeira de rodas no enterro do pai, o Paulo Silvino. Paulo Silvino morreu em agosto de 2017, após um câncer no estômago, recebendo diversas homenagens de amigos e de colegas artistas. Em declaração ao jornal Extra, sua mãe, a dona Diva, contou que Flávio está aposentado e costuma passar o tempo ouvindo música e assistindo televisão, em especial ele gosta de telejornais. Ela ressalta que prefere que o filho não dê entrevistas. Ela disse, abre aspas, foi um trabalho longo para convencê-lo a aceitar a ideia da aposentadoria. Quero deixar o Flávio viver a vida dele sem pensar em TV. A irmã de Flávio Silvino escreveu em sua rede social o seguinte, abre aspas, às vezes vejo meu irmão muito bem ali na TV, no auge da carreira, e me bate uma tristezona mesmo. Certos destinos são duros de entender e aceitar. Esse é um que até hoje a gente se questiona. Mas vamos lá. Em 2021, o ator precisou fazer uma cirurgia para colocar uma válvula no cérebro para tratar da hidrocefalia, que é um acúmulo de líquidos na cavidade internas do cérebro, após ele sofrer uma queda no apartamento que mora lá no bairro de Copacabana, Rio de Janeiro. Com esse acidente doméstico, Flávio Silvino perdeu um pouco da mobilidade e tem dificuldades hoje em dia de locomoção, dependendo de um andador para se locomover. Mas como se cansa com facilidade, também faz uso de cadeira de rodas. O ator Gerson Brenner também ficou em uma cadeira de rodas e faleceu há pouco tempo. Ele ficou em cadeira de rodas porque ele teve um grave problema envolvendo criminalidade em agosto de 98, quando ele ia de São Paulo ao Rio de Janeiro na Avenida Ayrton Senna. Eu já postei aqui no canal, na Cena do Crime, toda essa história. Eu estou colocando aqui um card para você entender o que aconteceu com o ator Gerson Brenner. E olha, eu tenho também aqui no canal um vídeo da morte do cantor Cristiano Araújo. E eu provo nesse vídeo aqui no canal que não foi acidente, e sim crime. E ainda tem também no canal a morte do cantor João Paulo, que fazia dupla com o cantor Daniel. E eu mostro que também não foi um simples acidente, e sim, foi crime. Procura aqui no canal esses casos para você assistir e saber de toda a verdade. Atualmente, Flávio Silvino está com 54 anos de idade. O irmão João Paulo, que na época do ocorrido do acidente tinha apenas 11 anos, atualmente tem 43. E ele ajuda bastante a cuidar do irmão Flávio. A mãe do ator, a dona Diva Plácido, compartilhou detalhes sobre o dia a dia de Flávio em entrevista e disse, abre aspas, o Flávio está a mesma coisa. A rotina dele é fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. A mãe também explicou que após décadas de cuidados diretos, a família precisou buscar suporte profissional.
Ela explicou, abre aspas, agora tem um home care com técnicos de enfermagem que se revezam. Cuidei dele até onde pude. São 30 anos que ele está nessa. Eu precisei de ajuda, mas eu dedico a minha vida a ele, declarou a genitora. Olha, o que aconteceu com Flávio Silvino não foi um mero acidente, foi um crime. Para ser mais correto, foram vários crimes, mas a imprensa vem cobrindo esses anos todos o estado de saúde do Flávio Silvino. Só que nós, do canal Na Cena do Crime, focamos no ato delitivo. Eu quero que você que me assiste entenda que em 2 de novembro de 93, um motorista criminoso que dirigia um caminhão fez uma ultrapassagem proibida e perigosa e com isso ele provocou um gravíssimo acidente na rodovia. O irmão de Flávio Silvino teve também um dos braços fraturados. O garupa de uma motocicleta faleceu no local e o rapaz que dirigia a moto ficou bastante machucado também. Flávio Silvino sofreu lesões gravíssimas e irreversíveis e, com isso, teve a vida paralisada em razão do trabalho, que ele não pode mais, e uma locomoção bastante dificultada. O motorista irresponsável desse caminhão respondeu por todos esses crimes, mas não foi preso, pois as leis de trânsito no Brasil eram uma vergonha naquela época e ainda continuam uma porcaria. O motorista criminoso não foi parar na cadeia. Já Flávio Silvino contou sempre com o apoio de sua família, principalmente o pai, o humorista Paulo Silvino, que faleceu. Ele é meu irmão mais velho. É, irmão mais velho dele, Eu acho que o pai tem que ser o maior amigo do filho. Tem que haver uma amizade, uma abertura total com os filhos. Realmente é de emocionar. Olha, nós vivemos num país onde as pessoas que bebem e provocam acidentes no trânsito saem impunes. Raríssimos casos de motoristas imprudentes e alcoólatras que acabam na cadeia. E quando acabam na cadeia, ficam por pouco tempo. Cerca de mais ou menos 35 mil pessoas morrem por ano por causa do trânsito mortífero em nosso país. Gente, eu estou falando de 35 mil funerais, onde filhos choram no túmulo com a partida do ente querido por causa de atitudes criminosas no trânsito. O Brasil é o terceiro país colocado no ranking mundial de mortes no trânsito. Perdemos apenas para a China e para a Índia. Veja, entre 196 países do mundo, somos o terceiro colocado, uma verdadeira vergonha nacional. No nosso país, o cara bebe e mata, não vai preso, e na outra semana está dirigindo novamente, mesmo se lhe tirarem a carta. É muito triste e revoltante tudo isso. Quem chora são as famílias das vítimas e que raramente recebem indenização. Ora, e se você quer realmente passar num concurso da polícia em qualquer estado do Brasil, é claro que eu preciso te indicar um Instituto Oliver. Só para você ter uma noção, mais de 2.500 alunos do professor Oliver já foram aprovados e estão trabalhando na Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Federal, GCM em vários municípios, e tem município que o GCM ganha mais que a própria Polícia Civil e Polícia Militar. Olha que interessante. Então, além dos cursos que te preparam para você passar no concurso para a polícia, o Instituto Oliver também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e também o EJA para quem precisa concluir os seus estudos. Então, acesse o site ou escaneie o QR Code que está aparecendo aqui na tela e dê o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. E agora eu queria saber de você, se você conhecia a história do ator Flávio Silvino. O que você achou de tudo que eu te mostrei com essa riqueza de detalhes? E você? Já teve em sua família algum caso de ocorrência no trânsito com gravidade? Sim ou não? Queria saber. Se sim, conta pra gente aqui nos comentários o que aconteceu e qual foi o resultado desse inquérito. Alguém foi preso ou acabou em impunidade? Escreve nos comentários, por favor. Olha, deixa eu te avisar também que toda terça-feira, às 7 da noite, tem live comigo aqui no canal. E agora, eu peço que você deixe o seu like se você gostou desse roteiro. Inscreva-se no canal, ative o sininho de notificação e compartilha as nossas histórias criminais em seus grupos de WhatsApp e também nas suas redes sociais.